Boa tarde, pessoal. Eu sou o Júlio Viana, fundador e CEO da Plaza, e eu estou aqui em mais um episódio do Maia Talks, o podcast que traz inovação e muita informação para imobiliaristas, para gestores de imobiliária. E eu estou aqui hoje com um convidado super especial que eu admiro muito, que vem se tornando um grande amigo e que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar escutar a história dele. Eu estou aqui hoje com Admar, grande Admar. Coisa boa, Tudo bem, Júlio. Admar? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar falando aqui com a audiência aqui da Maia, né? Super Maia aí, né? Isso aí, muito bem, Admar. E Admar, em primeiro lugar, é uma grande inspiração para mim ter você aqui, porque o mercado imobiliário brasileiro, de maneira geral, eles adoram entender um pouco mais sobre o case transformador, que foi o case da Casa Mineira, e você sendo um protagonista dentro dessa história é algo espetacular, né? Que você vem conversando bastante aí com o mercado há muito tempo. Na época que eu te conheci, você estava na Casa Mineira, né? Eu estava na minha outra empresa, fui lá para BH, e a gente se conheceu. Mas antes eu gostaria de entender um pouco do Admar, até pré-mercado imobiliário. Legal. Admar, onde que você nasceu, onde que você foi criado? Legal. Sou de BH, uai, né? Como diz assim, né? A gente sempre tem um uai, um trem na nossa fala. Então eu nasci e fui criado em Belo Horizonte, que é de onde a Casa Mineira é. E eu acho que assim, tive uma infância muito legal, assim, sabe? A família do meu pai é do Rio, então eu ia muito pro Rio também, ia na praia, né? Hoje eu tenho uns negocinhos lá no Rio também que eu faço, e sempre tô vendo os parentes também, ia muito no aterro do Flamengo ali no Rio, mas sempre em BH, estudei escola fundamental, médio, ensino superior, sempre em Belo Horizonte. Legal, muito bom, Admar. E o que você fez da faculdade? Qual foi o curso que você fez? É interessante, eu tive a oportunidade em Belo Horizonte de ter uma escola que é muito legal, que antes de falar da faculdade, que é uma escola técnica do Sebrae. Perfeito. E assim, para mim foi uma grande escola, talvez até mais do que a própria faculdade. Então, era um curso técnico junto com o ensino médio de formação gerencial. É um modelo super chique, que é o modelo austríaco, que o Sebrae foi lá e buscou e deu aquela tropicalizada. E aí era legal porque a gente tinha muitas aulas assim de negócios mesmo. Tinha até uma coisa que eu me lembro que era muito legal, a gente adorava, ficava doido para chegar, que era no segundo ano do ensino médio, que era uma empresa simulada, que a gente passava por todos os setores da empresa e tinha uma rede de empresas simuladas mundial. Então a gente recebia salário, gastava o salário, fazia ordem de pedido. No caso, a empresa que eu participava era uma empresa de ecoturismo, curioso, né? E a gente tinha departamento financeiro, vendas, compras, marketing, departamento pessoal, e todo mundo passava com uma simulação, tinha venda, pedido. Legal. Era bem interessante. Esse era o ensino médio inteiro, do primeiro ao terceiro ano? Do primeiro ao terceiro ano, eu brinco que tem coisa de física e química que eu não sei, eu acho que eu não aprendi. Tem gente que fala comigo, eu falo assim, cara, eu não estudei isso. Se eu estava muito animado com os negócios, né? A gente tinha aula de direito, contabilidade, economia, administração. E mesmo. o que você costumava mais se interessar nessa época? Ah, cara, eu sempre tive, assim, um pezinho empreendedor desde cedo, sabe? Essa história é interessante. Desde criança, eu sempre vendia as coisas, tipo, eu comprava bala, ou então um parente que ia pra fora, eu falava pra trazer uma mala, eu pagava, trazia, por exemplo, M&M's. Tinha M&M's, era uma coisa que não tinha na minha época, assim, fácil. Comercializar as Aí coisas. trazia uns M&M's, uns chicletes diferentes, e aí eu vendia. Só que era curioso, porque na época eu não vendia. Eu colocava as meninas do meu prédio para venderem. Então eu era meio que um agenciador da parada. Sim, sim. Então eu consegui ter tipo uma rede de pessoas vendendo as coisas para mim. Então eu cheguei a fazer... Isso era com que idade, aproximadamente? Uns 10, 11 anos, legal. assim, já. Aí eu fazia também, tinha uma época de cheque, né? Tinha aquelas etiquetas de cheque com identificação. Quando tinha barraquinha, assim, de interior, eu tinha minha barraquinha, eu colocava lá, comprava os brindes e fazia, era o maior sucesso. Então eu sempre tive esse negócio de sempre querer trabalhar. E minha mãe tinha uma loja na Savassi, em Belo Horizonte, uma loja de presentes, eu adorava ir pra loja. Ela não gostava que eu ia tanto, mas eu adorava ir pra loja. Chegou a trabalhar na loja? Trabalhei, assim, ela deixava, mas ela ficava assim, sabe? Não queria muito que eu fosse. Por quê?
É a preocupação legítima, assim, sabe? Porque essas lojas todo mundo faz tudo, né? Então você mexe com caixa, você recebe, você atende. Sim. E aí aquela preocupação com mais funcionários, geralmente quando eu ia, quando tinha mais movimento. Sim. Aí ela falava, tá, você pode atender, mas você não mexe no caixa. Então, querendo ou não, acaba ocupando duas pessoas, né? Cuidado, né? Então era mais esse cuidado. Mas eu sempre queria ter um movimento, assim, sabe? De fazer alguma coisa, de ganhar um dinheiro, de movimentar, de produzir. Legal. Assim. Então, pelo que eu estou entendendo, você desde pequeno já gostava de fazer negócio, né? De comercializar, de negociar. Sim. Esse é um caminho que talvez ele é menos analítico, né? É um caminho que ele vai menos para o lado de olhar números, planilhas. Como que você lidou com isso? Um lado muito, muito mais comercial. E aí teve uma passagem muito interessante, mais ou menos com uns 12 para 13 anos. Eu tinha um acampamento de um professor de educação física. Aqui em São Paulo tem muito essa questão de acampamento, mas era um acampamento mais raiz, assim, sabe? Era tipo 80 meninos num feriado e tal, num sítio próximo de BH, dormia em barraca, mas tinha estrutura, brincadeira que, assim, desde 9 anos eu ia. Quando eu cheguei aí nessa fase de 12 anos, as coisas ficaram um pouco mais apertadas lá em casa, e aí eu falei, cara, não vai dar pra ir. Como? Eu fui em todos. Aí minha mãe falou, eu não consigo, você não vai poder ir. Aí eu peguei o telefone e liguei pros professores, que eram os donos do acampamento. Falei, ó, eu não vou poder ir, eu queria muito ir. Não posso ir ajudando, não? Aproveitando para negociar, deixa eu ajudar para ir também. Deixa eu ajudar, eu vou ajudando, eu vou com a minha turma. E logicamente, eles inteligentes, né? Sabia que eu puxava também a turma, né? Do tipo, se eu fosse, mais gente ia. Se eu não fosse, eu já era uma referência, já tinha de muitos. Talvez ele não vai, talvez eu não vou e tal. Então eles falaram, poxa, não, pode vir, vem ajudar. E você já tinha esse entendimento estratégico aí de quem iria se beneficiar de todos os lados? Ou não. Era mais uma coisa para você conseguir? Tá lá. Eu queria estar lá. Entendi. E aí eu levei tão a sério isso, que foi muito interessante, que eu trabalhei nesse acampamento. A expectativa deles, ele sem pagar, ele finge que ajuda ali, mas ele leva a turma, imagino eu. Gostei da iniciativa, vem aí, mas eu não acho que tem obrigação, talvez junta ali e tal, um negócio, mas vai brincar com a sua turma, né? E aí eu peguei firme de trabalhar mesmo. E aí foi muito interessante. Depois, aí nesse acampamento de 4 dias, que eu trabalhei, era a minha turma que tava lá, e eu tava firme e tal, porque eu já tinha esse ímpeto. Pra mim tava o máximo. No final ainda recebi, você acredita? Olha, ainda pagaram? Ainda pagaram, legal, cara. Legal. Eu até lembro até hoje, foi R$80. Tipo, R$20 por dia. E o acampamento custava na época, sei lá, R$150, R$140. Olha que loucura. Eu recebi quase um dinheiro suficiente para ir num próximo. Mas o próximo eu já fui ajudando. Aí eu virei ajudante de monitor, virei o coordenador, né? Praticamente já estava num ponto que já era praticamente um sócio do acampamento. Eu participava de 20% dos lucros do acampamento. Olha só. Já, claro, que com 17, 18 anos, que eu já estava nesse... todas as férias você ia para lá. Tinha férias, tinha coluna de férias. Aí, na época, eu comprei, tinha esse negócio que os meninos não podiam levar máquina e celular. Era pouco celular, mas máquina de fotografar tinha muito. Aí eu comprei uma máquina digital e na época do cadastro das crianças... eu vendia um CD com foto dos meninos na escola. Aí isso já era uma renda só minha. Então sempre teve um empreendedorismo em cima disso. Sim. A gente começou a fazer passeio para a escola de dia de semana. Foi bem legal, assim. Uma época com muito aprendizado. Meu Deus do céu. É impressionante como essas experiências, elas moldam a gente. Total. Né? Eu acho que geralmente quem tem um apetite um pouco mais comercial, assim, as pessoas começam a fazer isso quando elas são crianças ainda, né? Total, cara. Eu tinha 12 anos, eu comecei a vender ovos, né? Do rancho do meu pai, lá no prédio. É um negócio que vem da gente, que ninguém chega e faz isso, né? Sim. Vem completamente da gente. Vem completamente. E aí tudo que eu via no colégio eu aplicava no acampamento, no curso técnico, né? Sim. Então a gente começou a fazer muita escola. Teve uma época que a prefeitura tinha verba, fazia muita escola. Era muito legal, eu adorava. Eu, particularmente, era muito bom, assim, nisso, sabe? Conseguia dominar as crianças. Aí a gente começou a fazer aniversário, mas uma pegada diferente, não era pinturinha, balão, não. Era
quebrar o pau lá mesmo, aos aniversários. Ia com a quadra, fazia bagunça, apagava a luz do prédio inteiro, era mais uma pegada mais de aventura, assim, sempre assim, sabe? Era bem legal. Legal, não, ótima experiência, Edmar. E então até esse momento aí, zero de mercado imobiliário. Zero de mercado imobiliário. Mas sempre um cara que gostava de negociar, de fazer negócio, interessado em negócios de maneira geral. Em geral, eu acho que o próprio curso também ajudou muito. Na época, eu lembro de eu fazendo a prova para o Sebrae, que era uma prova, não era simples de passar. Eu estudando, tipo, juros simples, juros compostos, coisa que o menino de oitava série, né? Hoje é nono ano, vamos falar assim, quantos anos? 14, 15 anos? Isso. Cara, nem sabe o que é, né? Então, eu lembro de eu bem interessado em cima disso. Então, foi bem enriquecedor isso assim, sabe? Legal, cara. Quantos anos você tem, Edmar? Vou fazer agora, no final de novembro, 39. Tô em 39. Isso. Ah, perfeito. Parece mais, né? Quase Trabalhei na estrada de terra. Não, tá novo, tá um cara novo. Perfeito. E aí, aproveita, conta um pouco mais pra gente, então, como é que você, depois ali do ensino médio, quais foram os próximos passos, o que te começou a te interessar intelectualmente naquele momento? Legal. Eu era um cara muito, muito focado em educação financeira. A história lá em casa é mais ou menos assim. Quando eu tinha 9 anos, o meu pai faleceu. Então, querendo ou não, muita coisa veio como uma responsabilidade que realmente precisava de acontecer. E, querendo ou não, meu pai era a principal renda de casa, né? Meu pai era engenheiro de uma empresa de engenharia muito famosa, que é a Mendes Júnior e tudo. E minha mãe tinha saído para empreender, combinado com ele, e acabou ele vindo a falecer. E eu acho que isso trouxe uma responsabilidade maior também. Eu acho que um pouco do que eu sou são reflexos das situações que a gente viveu. E a gente chegou a passar momentos, longe de passar aperto de fome, de não ter o que fazer, não, mas assim, de descer no degrau, sabe? E teve uma época que a gente precisou de trocar de apartamento, ir para um apartamento, fazer um downgrade, ir para um apartamento menor. E aí eu já estava no acampamento, eu já devia ter meus 18 anos, 19 anos, talvez 20 anos, talvez uns 20 anos. E eu já comecei a observar o comportamento dos corretores, sabe? Assim, eu tava olhando apartamento, era difícil, você descer de apartamento é mais difícil, né? Porque você tem que encaixar alguma coisa com preço menor. Sim. E que encaixa as suas expectativas. E aí eu vi uns corretores chegando num carro legal, uns caras bacanas, mas uns caras meio despreparados. Eu falei, gente do céu. Aí eu fazia a conta, e apartamento era barato na época, né? Fazia as contas assim, gente do céu, que loucura, né? Dá um dinheirão, né? E tal. Tanta gente interessada. E aí eu comecei a interessar, eu fiz o curso do Cresce antes, muita gente faz depois, né? Interessa primeiro e depois vai buscar. Então eu fiz antes, falei, vou deixar isso aqui como um plano B. E aí o plano A era curioso, que o plano A era era a aprovação de alguns projetos. A Prefeitura de Belo Horizonte estava com alguns projetos que você conseguia aprovar e receber a verba para fazer. E era projeto exatamente para sair com crianças da escola municipal, da rede municipal. Só que travou, mudou a prefeitura, aquela coisa, e foi ótimo, porque aí eu não olhei mais para isso e foquei exatamente em entrar no mercado imobiliário. E iniciei pela Casa Mineira, né? Ah, perfeito. Então você entrou na Casa Mineira bem jovem. Então. Sim, eu tinha 21 anos. 21 anos eu entrei na Casa Mineira. E foi o primeiro... Foi. Na época, a história é até interessante, porque eu precisava de um carro para iniciar na Casa Mineira. E o Ivan, que é um dos fundadores da Casa Mineira, ele morou no prédio que eu cheguei a morar com a minha mãe, com meu pai, quando criança. Então ele me viu até na barriga da minha mãe. E aí ele era a referência nossa quanto a imóvel, né? Aquela coisa do corretor nosso e tal. Então toda vez que precisava a gente consultava. E aí numa festa, minha mãe estava numa festa e ele coincidente estava lá, não, você vai Edmar tirou o Cresce e tal, conversa com ele. Não, você vai lá conversar comigo. E me deu um cartão. Aí eu fui prontamente conversar com o Ivan e falou, cara, legal, mas você precisa de carro. Eu tinha carteira. Tinha assim 10 mil reais guardados. Eu falei, 10 mil eu não compro um carro, não dava para comprar. E aí foi muito legal porque ele me orientou, falou que conseguiria um plantão de um prédio para eu ficar. Eu falei, cara, eu vou para um plantão para depois ir para isso. E acabei pegando um dinheiro emprestado, comprando um carro e
rapidinho eu paguei e fui embora. Tomei Tomou até um risco, né? Tomou risco, então. É isso aí, muito bem. Foi bem legal, assim. Legal. Então, por volta ali de 21 anos, você entrou na Casa Mineira trabalhando como corretor de venda de imóveis. Isso. E me conta um pouco de... O que você vê de diferença na época que você começou com 21 anos como corretor para hoje, né? Quais são... Eu acho que talvez ali da perspectiva de quem precisa atingir resultados. Legal. Quais são as principais características e se isso mudou ou não de lá para cá? Acho que sempre muda, mas eu acho que muda pouco. A essência mesmo muda pouco, tá? Mas acho que o que quando eu entrei, eu observei, né? Poxa, eu ganhava legal, assim, ganhava, sei lá, meus... trazendo de dinheiro da época mesmo, meus 2.700, 2.300, para um menino de 21 anos. Perfeito. Legal, né? Poxa, era autônomo, tinha meus gastos ali, mas entrava isso, né? E aí eu fui para lá, que na época os melhores vendedores ganhavam 9, 10 mil. Hoje os melhores vendedores ganham muito mais, né, gente? Mas os imóveis eram muito menores. Então, talvez eu tinha um salário como se fosse de 8 mil, trazendo valor para hoje, e esses corretores, o imóvel subiu muito, ganhavam, sei lá, seus 40 mil num mês muito bom, que é mais ou menos o que um mês, quando um corretor arrebenta, ganha. Eu olhava aquilo, com um tom desconfiado, confesso. Sabe? Será que vendeu mesmo? E eu ficava sempre observando e tal. E aí eu comecei a ver que sim. Porque eu vi que essas vendas aconteciam, né? Porque o pessoal tinha o costume de bater o sino e tal. Eu falei, cara, se o pessoal tá conseguindo, por que eu não vou conseguir? Perfeito. Então, deixa eu ver o que cada um tá fazendo um pouquinho e eu vou trazendo o que eu acho que é interessante para mim, colocando o meu tempero, né? Então, foi bem isso, assim, sabe? Início muito difícil, como qualquer outro corretor. Dificuldade, até cheguei a fazer venda rápido, mas isso é perigoso. Quanto tempo para a primeira venda? Foi rápido, cara. Eu até não gosto muito de falar, não, porque fica parecendo que todo mundo tem que ser assim. E eu acho que é exatamente ao contrário. A sorte também existe, de certa forma. E geralmente o corretor que mais dá certo é o corretor que demora mais para vender, não o que vende mais rápido. Ele acha que é fácil, cara. Uhum. Mas aí eu peguei uma maré, cara. Eu acho que isso importa logo bastante, em seguida... a economia, né? Não, eu peguei uma maré de negócio caindo, cara. Assim, absurdo, muita coisa em cima da mesa, o proprietário não aparecia para assinar, na época era presencial, né? Entendi. E assim, as vendas, muito cliente atendendo, muita expectativa e nada, cara. Isso assim, lá pro terceiro, 4 meses. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Achei que esse negócio era mais fácil e tal. Mas eu acho que tem muito disso, né? O universo meio que te testa, assim, né? Eu lembro que o mês que eu mais vendi como corretor apareceu um cliente querendo, para quem conhece Belo Horizonte, é como se ele apareceu um cliente querendo comprar um lote no Jardim Canadá. É um bairro bem afastado, que custava 40 mil reais. Não sei nem o que esse lote estava fazendo lá. E era difícil vender, ninguém comprava isso. E aí, é como se fosse em Osasco aqui em São Paulo. O cara quer comprar um lote lá em Osasco. Cara, não conheço direito o negócio. Sim. E aí eu juro que eu pensei assim umas 3 vezes antes de ir, sabe, Júlio? Falei, não vou nada. Num sábado, tipo assim, horário nobre da Globo, assim, 8h30 da manhã, 9 da manhã, quando você tem mais cliente pra sair. Eu falei, quer saber, esse negócio tá me testando. Era o dia 15, cara, e eu não tinha vendido nada. Eu falei, eu vou. Cheguei lá, cara, atendi o cara atrasou. Sabe aquela voz de banheiro, assim, que ele nem saiu de casa? Nossa senhora, no telefone. Me fez esperar mais 1 hora. Chegou lá, atendi ele bacana, mostrei o lote. Não vendi o lote. Falei, cara, procura essa imobiliária aqui, ó, que ela vai te ajudar e tal. A gente tem pouca opção aqui, mas vai, filho. Cara, eu acho que isso foi, tipo, um momento da quebra, assim. Curioso, né? Tem isso no coração, assim. Esse mês foi o mês que eu mais vendi. Eu vendi 8 imóveis no mês de agosto, depois do dia 15, em meio mês. Meio mês. Loucura, né? Olha só, eu acho que é muito imóvel. Muito imóvel. Então, foi tipo uma quebra, assim, ó. Tipo, te testou. Você passou em todos os testes. Agora o sucesso vai vir pra você. Aí eu comecei a ganhar dinheiro como corretor. Foi legal. Legal. Entrou na boa maré aí. Entrei na boa maré. E você tá falando muito de venda, né? Nessa época existia alguma divisão de venda e locação? Você fazia locação também? Não fazia locação. Essa época a Casa Mineira, a locação era empréstimo de chave. Não tinha visita acompanhada. Não tinha visita acompanhada. Tá antigo, cara. Tô ficando velho. Mas sabe que tem muitas imobiliárias que funcionam
funcionam desse jeito ainda, principalmente no interior, cara. Muita gente vai até a imobiliária, pega a chave, deixa o documento, Sim. né? Então é muito comum ainda. Sim. E aí me conta, os primeiros anos como é que foram, então, depois que Eu fiquei mais ou menos 1 ano e 8 meses como corretor. E mais ou menos essa época agora, assim, de novembro, eu virei gerente de vendas antes de completar 23 anos. Então, com 22 anos, beirando 23, eu virei gerente de vendas. Então, foi muito interessante, assim, sabe? Porque eu assumi uma equipe que era colega. Não era a minha equipe, mas era uma equipe colega ali de pessoas que estavam próximas. E foi uma surpresa para todo mundo. Eu cheguei, vai chegar o novo gerente de vendas. Aí, de repente, chega eu. Assim, novinho, né? 28 anos. O mais novo da equipe na época tinha 38, minha idade, né? E menino de 22 anos assumindo. Mas foi muito legal, porque eu tinha muito gás e era um cara que estava vendendo super bem. Então, poxa, tempo ruim não vai ter. É verdade. Né? E na época a gente que fazia os contratos, a gente que negociava, eu tinha até uma frase meio pronta assim, sabe? Porque eu negociava muito bem pelo telefone e na época de assinar o contrato que era presencial, o cliente levava um susto, Júlio. Você que é o corretor, nossa, eu achei que era um senhor pela voz. Aí perguntava a idade, dava aquela mentira boa, assim, né? Do tipo, já falava que eu tinha uns 32 e tal, eu tinha 22 para 23. Sim, dá uma mentirinha pra cima. Tirada Exato. e tal. Mas já tinha essa cara que andou na estrada de terra, já tinha cara um pouco mais velho. Mas eu já tinha a frase pronta, que eu falei assim, aqui a gente é novo, mas é bom de serviço. Vamos assinar o seu contrato? Sim, aí já. o cara já tomava um baque e tal. E o terno ajuda pra gente ficar mais velho. Terno, gravata na época e tal. Era terno e gravata inteiro, né? Inteiro, cara, inteiro. E trabalhava muito, viu? A gente pegava firme. Não, profissão corretor, cara, é uma das profissões que mais trabalha, mais precisa de empenho, né? E Edmar, qual foi o seu principal insight, assim, qual foi a sacada, o que diferenciava naquela época um bom corretor de um bom gerente? Porque são habilidades diferentes, né? Legal. O que você, na época, teve dificuldade, eventualmente, que você percebeu ali, opa, aqui o negócio é diferente? Eu senti que tinha uma coisa faltando. Eu era um bom corretor, um ótimo corretor, brigava lá no pole position lá. Nesse ano mesmo que eu fiquei como gerente, que eu passei, eu fechei em segundo lugar de vendas. Foi bem legal. Tem uma queridíssima, Suzana, que era primeiro lugar, uma fera. Nossa senhora, a mulher era um trator, assim, ótima. Beijo, Suzana, aí, pra que tá vendo, ela tá em Portugal hoje. Legal. Super amiga, querida. E o que diferenciava era quem mais mostrava, cara. Mostrava muito. Eu não ficava no escritório. Tá fora do escritório, essa é a grande diferença. São números, assim, parecem até meio surreais pra hoje, assim. De verdade, a galera acha que eu tô mentindo. Mas a gente eu mostrava, sei lá, por mês abria 140 portas por mês. Olha só. Entendeu? Sábado e domingo também, né? Pegava um cliente, saía com ele, hoje nós vamos sair, vamos ficar à tarde. Mostrava numa tarde 15 imóveis pro cara, Perfeito. 10 imóveis pro cara diferente. Um jogo de consistência e persistência. E né? cansar o cliente mesmo, né? A gente precisa de base de comparação, né? Então você tem que cansar. Para você tomar uma decisão consciente, você tem que cansar. Então era assim, não tinha tempo ruim. Já era um combinado de cara com o cliente. Ó, nós vamos ver quantos imóveis precisava. Se for 10, fazer uma rota 50, aqui. Nós vamos ver. Mas quando você achar o imóvel, tem agilidade. Porque quando você vê um imóvel que bater seu coração, nós vamos ter que ser ágil. Fechado? Fechado. Então não tem pressão. Tem amizade aqui, companheirismo aqui, e nós vamos achar seu imóvel. Você vai me falar quando você achar. Bora ver? Bora. Isso era ótimo, porque eu conhecia uma porrada de imóvel. Chegava um outro cliente, eu, tem esse. Eu só ganhava com isso. Quanto mais imóveis eu mostrava, mais preparado eu estava para receber o próximo cliente. Perfeito. Então você pegava o cliente e passava um tempão com ele, né? Eu travava mesmo. Às vezes, tinha vezes que eu não sabia o que mostrar pro cara. Mas eu tinha uma máxima, o seguinte, você marca. Desmarcar é fácil. Marca. Uhum. Não, o que tem? Não, tem muita coisa. Meu Deus do céu, o que eu vou mostrar pra esse cara? Eu acho que eu já mostrei tudo. E sempre tinha, nunca você mostrou tudo. Uhum. E por isso eu acho que é importante a própria imobiliária ter um sortimento de imóveis grande, né? A oferta de imóveis grande para que o corretor consiga passar em vários lugares. Senão você perde oportunidades, né? Perfeito. E como que era encontrar esses imóveis até... Nessa época eu não sei o quanto digitalizado eram as coisas. Como que você sabia quais imóveis você iria para fazer uma rota, né? Você sabia decorar dos imóveis do bairro?
eu acho que muitas das coisas que me ajudaram foi essa situação de um processo assim, de treinamento da Casa Mineira que sempre foi muito forte. E esse mérito vem aí do Ivan e do Santos, que sempre tiveram assim muita dedicação nesse processo. Então, um corretor que entrava na Casa Mineira, antes dele atender o primeiro cliente, ele tinha que fazer mapa, desenhar a rua, passar por arguição, qual rua tal. Tinha tal, que decorar a rua. região dele, a rua. E entrar mais ou menos em 10 imóveis por bairro para ele conhecer e ter um mínimo de noção. Então tinha esse processo. Não chegava atendendo. O processo tinha um onboarding do corretor. E aí chegava na rua e falava, bacana, você tá no bairro aqui, a gente tá aqui nos Jardins, né? Você tá nos Jardins, maravilha. Onde é que fica o Shops Jardins? Isso aí. Onde é que fica a padaria, a Galeria dos Pães? Você tinha que saber tudo, cara. Aí a rua, com qual rua, né? Onde é que fica a escola tal, os principais pontos de referência, senão você voltava pro bairro. Volta para aprender melhor, né? Senão não adiantava. Tem um processo de qualidade. Esse é um ponto muito importante do treinamento, né, para os novos corretores. Eu não sabia nada. Não sabia nada. Era só aquela região que eu sempre morei. Tinha bairro que eu ia atuar que eu nunca tinha ido. Que é próximo, mas assim, 21 anos. Sim. Cara, não sabia. Eu tinha tirado carteira, tinha 2 anos. E é aquela rota que você pensava antes de sair de casa, né? Quando você tira a carteira, você pensa a rota toda na sua cabeça. Então, foi bem legal, assim. Essa segurança eu conseguia passar bem, conhecia bem a fundo, assim. Legal. Então, eu acho que um dos aspectos mais importantes aí é você conseguir entender bastante Porque tem aquela história, né? Eu, por exemplo, já fui visitar um imóvel e eu perguntei pro corretor, você sabe dizer se é 1 ou 2 garagens? Deixa eu ver no aplicativo aqui, né? Você sabe dizer se tem academia no prédio? Deixa eu perguntar pro zelador aqui. Você entra dentro do imóvel com ele e ele pega e tá entrando dentro do imóvel pela primeira vez, igual a você, né? Então, ele não sabe onde é nada. Faz uma diferença enorme quando tem um contrário também, que é aquele corretor que ele já sabe tudo. Ele fala um segredo que tem dentro do imóvel, mostrando o tamanho do conhecimento que ele tem, né? O nível de qualidade é outro. E às vezes é uma questão subjetiva, né? Do tipo, cara, deixa eu te falar, sou doido pra morar aqui. Por que você é doido pra morar? Cara, tem uma padaria ali na esquina, o melhor pastel de São Paulo. Exato. Vender o imóvel. Vamos lá comer um pastel? Vamos, exato. Então vamos comer um pastel. Pronto, você cria conexão, cara. Exato. É aquela grande diferença entre algo que é comprado e algo que é vendido, né? Perfeito. Muitas vezes a gente vai fazer uma visita esperando que o cliente goste, mas na verdade tem vários aspectos ali para serem vendidos. Não, e ele não sabe o que ele quer. A verdade é que o cliente não sabe. Com certeza. Exato. Compra bairro diferente, compra casa, só quer cobertura, compra apartamento, não quer essa rua, compra essa rua. Exato, exatamente. Tem o que ele vai oferecer e com os benefícios. Exato, você tem que, é uma venda consultiva no final do dia, você precisa entender o que o cliente quer, né? E fazer esse match, porque ele não sabe o que ele quer. Perfeito. Perfeito, Ademar. Me conta o seguinte, quando você deixou de ser corretor para ser gerente de vendas, então, qual é a principal habilidade que muda entre ser gerente, gestor e ser corretor? Cara, eu acho que é a liderança, né? Tem o conceito da liderança servidora, né? Porque eu lembro até de uma fala que eu ouvi uma vez, falar assim, que legal, agora você vai virar gerente, que legal, agora você vai virar diretor, né? Então você vai trabalhar menos. Assim, não, né? É o contrário, né? Mas talvez antigamente o pessoal tinha essa questão, né? Cadeirona lá, com o espaldar alto do diretor, que fica na mesona lá e tal, mandando e desmandando. É pelo contrário, né? Você tá lá exatamente para servir as pessoas, para servir o próximo. Então você tá em prol do próximo, né? E eu tinha essa falta muito como corretor, de ter uma equipe, de estar envolvendo mais gente. Então foi bem legal, assim, eu acho que a coisa que mais pesava era exatamente essa disponibilidade, essa disposição do tipo, chegou uma proposta, abaixo do preço pra caramba, aí você via gerente chegando e falava assim, mas caramba, tá longe, hein, cara, desse jeito não dá nem pra passar, não, chega a proposta, cara, bacana, parabéns pela proposta, vem aqui, vamos trabalhar junto. E a gente tinha uma prática, assim, de treinamento também, muito de poucos têm coragem de fazer isso, de ligar na frente do corretor. Senta aí, vamos ligar junto pro cliente. Pum, colocavam a voz. Senhor João, eu tô aqui com o Júlio.
Poxa, que coisa boa, o Júlio chegou aqui todo animado, que achou aqui um apartamento que é ideal para o senhor. Nossa, ele está tão feliz, eu estou acompanhando o Júlio aqui, senhor João, e ele tem um carinho com você e com a dona Maria. Poxa, realmente ele está muito feliz. Ah, eu também gosto muito do Júlio, né? O senhor João respondia e criava aquele relacionamento, aquela empatia, criava uma conexão com o corretor também, né? Então, eu vejo ainda no mercado imobiliário muito gerente de vendas, muito fechador de negócio que quer manter um distanciamento do corretor. Não, agora é comigo. Tendo novidade, eu te falo. Não, cara. Isso não é liderança, isso é chefia, né? Não é pelo poder, você ganha pela autoridade, né? É por fazer por ele mais do que outros fariam. Exato, então eu acho que é uma característica muito grande também do gerente de vendas, que ele é muito de pessoas, né? De gerar empatia, de gostar no dia a dia de estar ali com pessoas. Acredito, às vezes tem muita gente que até talvez seja um perfil de gerente de vendas diferente, que é o gerente de vendas que ele é menos pessoas, ele é mais, sei lá, mais computador, mais planilha. Planilha não é, Ele né? tende a ficar mais distante ali das pessoas, Sim. até a confiança diminui, né? Sim, a gente gostava muito que o cliente fosse no escritório. E eu tive um super professor, assim, que foi o meu gerente de vendas. Ele está até aqui em São Paulo hoje, pelo Quinto Andar, como executivo associado, o Denilson. Cara, nota 1000, assim, um exemplo de líder servidor, assim. Tinha sintonia só no olhar, assim, a gente já sabia o que ia fazer, o que não ia. Então eu tive uma boa escola também. Acho que eu fui muito abençoado aí, com boas escolas, com boas pessoas ao redor. Graças a Deus. Legal, cara. E pra quem conhece o Admar, sabe que o Admar é cheio das ideias, gente. Todas as vezes que eu trago alguma coisa pro Admar, o Admar, ele tem uma ideia, uma sacada genial. Isso é realmente uma habilidade muito boa sua, cara. E aí eu já queria conectar isso. Da onde que vem essa criatividade tão grande assim, de ter várias ideias? É um negócio natural que você sempre teve ou você foi desenvolvendo ao longo do tempo? Cara, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, eu tenho essa máxima pra mim, das coisas que a gente tem naturalidade. Geralmente você é traído pelo que você tem naturalidade. E de fato, eu tenho muita naturalidade em comunicar, em tomar frente. Tem uma questão um pouco nata, de fato. Perfeito. Então, se você pegar lá no terceiro período, eu fui orador da turma, na quarta série, na oitava série, no terceiro ano, na faculdade. Sempre gostou de falar em público, pessoas? Nunca tive dificuldade e me colocava à disposição. Geralmente o pessoal já até apontava para mim, de novo e tal, né? Depois eu entendi que isso era uma questão que eu tinha que desenvolver cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de descobrir que isso é muito perigoso. Porque, na verdade, as pessoas que têm mais habilidade não são as pessoas que têm mais facilidade. Porque as pessoas que têm mais facilidade, elas confiam demais no taco delas. Sim, tem. E elas não se preparam, elas não estudam, elas não se organizam. Então, eu acho que uma grande virada de chave disso é, muitas vezes, organizar. Hoje eu escrevo muito, eu organizo muito as coisas. Não acho que eu sou uma pessoa super organizada, mas eu tenho que manter um mínimo de organização para a minha produtividade. Então eu acho que leitura, trocar ideia, escrever o que você está pensando, não ficar só no papel, abrir um documento em branco mesmo e sair digitando. No avião mesmo, eu faço isso direto. Estou com um negócio na cabeça, falo, eu tenho que escrever. Paro, abro um documento em branco e... Então eu acho que foi uma habilidade que eu fui conseguindo também desenvolver, né? Mas muito também pela troca de ideias com os pares, né? A gente muitas vezes ganha muitas ideias perguntando para os outros, né? Sim. E muitas vezes pergunta isso, pergunta aquilo, saber muitas vezes se faz sentido falar, e várias vezes o segredo de ter boas ideias é ter más ideias. Você tem várias e, lógico. E aí algumas vão ser boas. Exatamente. É o atacante que mais chuta pro gol, é o que mais faz gol. Não, e eu tenho certeza absoluta que essa sua habilidade, cara, foi o que fez você participar do protagonismo da Casa Mineira num case que se transformou, né? Então, já aproveitando para falar um pouco mais disso, qual foi
Quais foram os insights durante aquele momento para criar o case da Casa Mineira e crescer tanto a imobiliária ao longo do tempo? A imobiliária tradicional, que muitos imobiliaristas sabem como é difícil você gerar o crescimento, né, de uma empresa tradicional de forma tão rápida em pouco tempo. Quais são as principais sacadas aí? Eu acho que assim, não foi tão rápido, né? Teve bastante coisa para dentro da terra e, na verdade, todo mundo só... A raiz veio para baixo e o que o pessoal começou a ver foi depois que a árvore estava crescendo, mas tinha bastante raiz profunda para aguentar esse tranco. Mas assim, eu com 24 anos, eu já estava como diretor da empresa. E aí foi muito legal, porque o objetivo inicial era era trazer mais corretor. E aí como é que eu fiz? Eu comecei a fazer mais entrevista por minha conta, até criar uma metodologia de entrevista para depois replicar. Aí eu trouxe uma pessoa que começou a fazer um roteiro, as entrevistas pelo telefone, tá? Para o corretor se tornar parceiro. Aí depois a gente começou a treinar o gerente, aí criamos um processo. Primeiro desafio foi atrair bons corretores. Perfeito. Não, bons. Ou... Não, alguém que tinha perfil bom, a gente tinha que informar, sim. né? Entendi. Então, atrair pessoa é mais uma entrevista cultural, vamos dizer. Perfeito. E principalmente pessoas que não eram corretor, que ia se matricular e ia se preparar para ser. O que eram as características da cultura, né, nessa época? Eu acho que assim, ter uma visão um pouco mais empreendedora, já ter trabalhado com comissão, ter uma reserva financeira para iniciar na profissão, claro. Saber que muitas vezes não ter ganho fixo, se lidar bem com isso, porque senão não adianta entrevistar. Então tinha uma primeira parcela para vencer essas etapas. E era um bate-papo. E aí a gente foi fazendo isso até isso virar um processo completo que andava sozinho. Então praticamente tudo que foi acontecendo dentro da Casa Mineira, eu chegava, organizava, fazia, não só falava para as pessoas fazerem, fazia. Mão na massa. Mão na massa, criava o processo, beleza, agora vai. E a gente começou a fazer isso com várias situações. Então não existia uma bala de prata, uma coisa que a gente fala assim, cara, isso aqui mudou tudo. É um conjunto de pequenas coisas, algumas com mais resultado. De fato, nós podemos trazer aqui algumas que deram mais resultado. E eu acho que uma delas foi a gente ter o controle dos números e entender os corretores que faziam o melhor resultado, o que eles faziam de diferente. Uhum. E a gente vê alguns processos, que é uma máxima que eu gosto muito, que é enquanto você aponta, porque o dono da imobiliária, né, o empresário, o diretor, ele sempre tem uma máxima, né? Que o corretor não coloca a placa, que o corretor não faz isso, o corretor não acompanha, se esse corretor tivesse na minha mão, você passa um amigo compra um imóvel que está dentro da imobiliária, numa outra imobiliária, né? Todo dono de imobiliária já passou por isso. E aí que era o ponto, a gente começou, em vez de apontar o dedo, a gente começou a ver que tinha 3 apontando pra gente. E a gente começou a assumir isso. Então a gente começou a entregar muito mais para o corretor e deixar ele como protagonista de atendimento, de acompanhamento do cliente, de fazer o que ele sabe fazer melhor, que é vender, que é estar na rua. Tá? Então a gente liberou o tempo dele. E uma das coisas que a gente começou a fazer foi exatamente começar a internalizar os processos de conversão com a Secretaria de Vendas, que é um grande case que a gente tem. Secretaria de Vendas, perfeito. Né? Que foi baseada em indicadores dos melhores corretores, tá? Que muitos chamam de SDR, pré-atendimento, né? A gente chamava de Secretaria de Vendas. Perfeito. Em lançamento, o pessoal confunde. Secretaria de Vendas em lançamento é o back-office do pós-venda. É verdade, no lançamento, no loteamento. Mas a gente chamou de Secretaria de Vendas porque a gente fala, que nome a gente dá? A gente tá fazendo pra gente, né? Vamos estar secretária do corretor. Pronto, o corretor é o protagonista. Foi um nome pensado legal, né? E aí a gente conseguiu a vencer essas etapas de conseguir uma produtividade maior para o corretor. Tá? Então, isso foi muito legal. Tudo isso veio do insight de o corretor precisa ser protagonista para ter uma produtividade maior, porque os melhores corretores, eles atuavam dessa maneira? Mais ou menos que assim. Veio essa... Boa. Assim, a gente viu que os melhores corretores eram os corretores que tinham uma conversão saíam mais e tinham uma conversão da ligação, que o corretor ficava lá sentado esperando o telefone tocar, né? Sim. Melhor. Aí a gente falou, como a gente replica isso? A gente tinha lá corretores que faziam 30% de conversão na ligação e tinham corretores que faziam 3% de conversão. Nos mesmos 100 clientes, com um saía 3, com o outro saía 30.
A gente falou, como é que a gente faz para tudo ser 30? Aí a gente teve a ideia de internalizar o processo, né? E aí o mais legal foi o seguinte, a gente chegou em 30 e as vendas não aumentaram, cara. Isso foi duro. Não é possível, cara. A gente tá aqui, o que tá acontecendo? E a gente descobriu que o corretor é o grande selecionador, né, cara? Que ele estava selecionando pelo telefone, pela voz, agora ele estava selecionando pelo rosto. Né? Eu ser todo bonito aí de amarelo, empresário e tal, esse aqui vai comprar, né? Agora o outro ali fala, não, esse aqui não vai comprar e tal. Sim. E ninguém sabe, né? Você vai saber com o mandamento, você tem que envolver quem vai comprar, né? O grande corretor de imóveis é o que vende para o cliente que não está pronto para comprar, ele envolve para vender. Porque vender para quem precisa é muito fácil. Perfeito. Mas é um oceano vermelho, tá todo mundo em cima desse cliente, né? Eu brinco que qual é o melhor cliente? O cliente que precisa de comprar hoje ou o cliente que está pensando em comprar e está disposto a sair? Eu acho que é o que está disposto a comprar, porque esse tem muito mais, ninguém está olhando para ele. Exato. Agora, se a pergunta for qual o mais prioritário, aí é esse que quer comprar hoje. É lógico que você vai dar mais prioridade para esse que quer comprar hoje. Mas a oportunidade está nesse aqui que ninguém está olhando. Tá todo mundo se matando lá no Oceano Vermelho e tem um Oceano Azul aqui, ó. Que aquele cara fala, não tô com pressa não, tem que vender o meu. Que mentirada. Ele fala isso para se proteger. Mas mostra para ele um imóvel que ele gosta para ver se o dinheiro não aparece. Aparece. Legal. E então o protagonismo do corretor e esse insight de que o corretor que está mais fora da imobiliária é o que vende mais, então daí veio a secretária do corretor, que é a Secretaria de Vendas, né? E inspirado também, na época estava muito na moda o inbound market, que era aquela questão de você não passar o lead direto para o corretor. Isso era por volta de que ano, aproximadamente, Admar? 2014, 15... 2014. Ah, perfeito. Então, os leads já estavam vindo pela internet nessa época. Já tinha um pedaço. Inclusive, a gente... E aí, de internet, os caras nem respondiam, né? Quando o cliente mandava só o e-mail, mandava o telefone, não presta o lead. Gente, o cara queria ter entendido pela internet. Então, a gente começou até, na amostra que a gente pegou, a gente começou a utilizar esses leads. E já começou a dar resultado. E aí, essa secretaria de vendas, ela era mais focada no cliente comprador? Ou vocês atuavam também com o proprietário e com o locatário, por exemplo? Não, comprador. Depois a gente utilizou o relacionamento com o proprietário, outras tarefas como marcação de placas, etc., para ser a base da entrada da secretaria de vendas. Perfeito. Então, a gente criou uma cultura muito forte de venda, de resultado com essa turma, mas demorou mais ou menos uns 2 anos e meio para a gente ter o modelo azeitado. Então, 10% dos contatos eram para a secretaria. Quando a gente virou e viu que estava muito melhor, estava a conversão 3 vezes melhor, falou, cara, não tem nem conversa, né? E quantas pessoas chegaram a ter na Secretaria de Vendas? Perto de 100, cara. 100 pessoas? Nossa senhora. Olha, a Maia agora tá facilitando muito, né? Isso eu tenho eu já conversei com várias imobiliárias e o que eu percebo é que muitas tentaram executar a estratégia da Secretaria de Vendas, mas alguns... encontraram alguns empecilhos. O primeiro é a rotatividade de pessoas. Sim. Né? Você monta um time, o time não produz direito, tem uma rotatividade muito grande, aí você tem que estar treinando. Então, não é só você montar um time, você também tem que ter um gestor. Perfeito. E você precisa ter retenção tanto do time como do próprio gestor, né? Perfeito. Essa é a primeira dificuldade. E a segunda dificuldade, que geralmente é me relatada também, é o horário de trabalho desses times. Porque uma coisa é o time trabalhar das 8 às 17 horas, outra coisa é o time trabalhar até fora do horário comercial, nos finais de semana. Então isso envolve uma operação que precisa ser muito cuidadosamente, né, cuidada e pensada. Então, me conta quais são vocês enfrentaram isso lá também e por isso que 2 anos e meio, quando você falou 2 anos e meio, eu acho que é a chave, entendeu? Quando você falou, a gente ficou 2 anos e meio, muitas vezes para validar, encontrando resultados que não eram bons, quem é que está disposto a ficar 2 anos e meio esperando, né? Trabalho. Mas era pequeno, então dava para fazer. Mas o maior caos não foi nos 2 anos e meio. O maior caos foi quando a gente resolveu virar 100%. Aí foi duro, cara. E qual era a quantidade de pessoas, aproximadamente, antes de virar? Não, era pouco. A gente tinha, sei lá, 4, 5 pessoas antes de virar.
tá? Mas para chegar nesses 90, que foi o pico, a gente contratou mais de 600. A gente errou demais. Quanto tempo demorou esse processo? Para chegar nos 90, uns 6 anos por aí. 6 anos. 6 anos, Foi trabalho. impressionante. Vocês estavam realmente de parabéns, uma insistência enorme. Mas já estava dando certo, né? Lógico, né? Aí quando a gente virou, a gente tinha certeza, foi só sucesso, crescimento de vendas, mas assim, muito caos operacional, muito corretor que não aceitava, que ligava pra secretária que marcou a visita, você tá achando que é minha gasolina? Papapá, você fica aí sentadinha no ar-condicionado, eu tô aqui na rua. Então, era bravo, tá chorando, era tipo assim, foi caótico. Mas depois, aí, aquela coisa, dia sim, dia também, a gente repetindo sempre, orientando, vendo os casos das pessoas que tinham comprado e estavam dando muito certo, chamando o corretor, cara, confia na gente, nós não somos bobos, nós estamos aumentando o custo fixo aqui. Se a gente tá fazendo isso para melhorar o seu dia a dia. E aí a turma comprava e falou, tá, eu tô meio ressabiado, mas eu vou confiar em vocês. Realmente vocês merecem um voto de confiança. Cultura, assim, sabe? Aculturamento de um novo processo, todas essas mudanças Esse são é o muito maior complicadas. problema, Esse é o maior problema. Entendeu? Porque ele via cliente que, de fato, se você aumenta a conversão, você vai sair com um cliente muitas vezes que tá bem longe de comprar. Mas você também sai com outros que muitas vezes você vai descobrir lá que ele falou que não estava e tá com possibilidade de comprar, né? Então, isso faz parte do movimento. Na melhor das hipóteses, você orienta o cara, igual eu fiz lá do lote, lá do Jardim Canadá, sim. né? E maravilha, ele pode te indicar outra pessoa, mas a sensação a gente brincava muito que o corretor dentro do escritório é igual o soldado marcando passo. No final do dia ele tá super cansado, com as pernas doendo, porque ele ficou ali batendo a perna o tempo inteiro e não produziu nada. Não produziu nada, né? Então é muito assim, tinha uma cultura muito forte disso, de produção, de produtividade. Hoje que passou e a gente vê como era, na época a gente achava super legal, mas não sabia o tamanho que era essa cultura. Hoje, cara, eu falo assim, caramba, era realmente muito forte. Com certeza. Muito forte. Com certeza. Muitas imobiliárias, elas encontram muita problemática em relação a esse processo de mudança cultural, né? Quando tem tecnologias novas, até pessoas novas, é um processo realmente muito difícil de fazer, que precisa de persistência, né? De análise. Perfeito. E hoje a gente, até antes de eu perguntar isso, como é que era o trabalho da Secretaria de Vendas de comunicação com as pessoas? Assim que, por exemplo, uma oportunidade chegava, um prospect, um lead, né, pelo portal ou por placa, como é que era? Na época tinha um WhatsApp, era por telefone, qual era o nível de insistência? Como tinha é que era WhatsApp, teve uma época que no comecinho a gente falou, não pode WhatsApp. Sabe aquele negócio que o WhatsApp era o problema e tal? Aquela coisa, né? Todo mundo erra. A gente errou prontamente, depois falou, cara, nós estamos ficando doidos, tem que ter WhatsApp. Todo mundo né? fala no WhatsApp. Como é que tá? Mas sabe aquela época que, tipo assim, o WhatsApp roubava o tempo de todo mundo e tal? Era o vilão, era o WhatsApp. Sim. Mas sim, tinha WhatsApp, mas a gente forçava a ligação, forçava a falar. Hoje, talvez o áudio seja o grande protagonista. Ou o WhatsApp falou, ó, você tem 5 minutinhos? Vamos falar? Porque é diferente, né? Você conseguir realmente falar e passar a emoção. Perfeito, com certeza. Ligar é extremamente importante, né, dentro desse contexto. Sim. Então era WhatsApp, ligação, e qual a insistência que você fazia? A gente tinha muita automação também. Uma brincadeira que eu faço, a gente foi a primeira imobiliária que usou lá a automação de e-mail marketing do RD. Tá? O pessoal do RD nos ajudou muito na época, assim. A gente viu muito case interessante. A primeira imobiliária do RD? Foi. Olha só. Eu fui no primeiro RD Summit, no primeiro, no segundo, terceiro, cheguei a palestrar depois com case no RD Summit. Foi muito legal. Eu lembro que o primeiro RD, cara, o cara falava um negócio, eu falei, que é isso, cara? Aí fui eu e o Daniel, que tá na Cred Aluga, né? Sim. Que é fundador lá. A gente encontrava nos corredores, dividia cada um numa palestra, super parceiro Daniel. E aí eu falei, cara,
que é isso? Ele falou, cara, anotei também, não sei. Vamos descobrir. Era muito novo, né, cara? Muito novo, né? Esse marketing digital e tal. E a gente se inspirou muito nessa questão de dar a visita agendada, porque a turma do inbound marketing, eles não tinham tempo suficiente, não tinha mão de obra suficiente. Então só ia o lead mais preparado. A gente não chegou nesse ponto, mas a gente aproveitou algumas coisas para conseguir montar esse esquema da Secretaria de Venda. Então o inbound marketing eram os leads que vinham da internet, é isso? A gente não trabalhava especificamente com o inbound, mas a gente não tinha medo de dar o perdido. Tipo, o cliente que não respondeu não dá o perdido nele, tira ele do pipe. Perde logo, então. Só que aí você coloca ele no fluxo de automação. Ah, entendi. O primeiro fluxo de automação que a gente fez era um e-mail assim, ô Júlio, tudo bem? Entraram novos imóveis aqui no Jardins, segue a lista atualizada. A seleção que eu fiz para você. Cara, a gente não tinha seleção. Eu não tinha condição de fazer a seleção. Só que era a seleção? Todos os imóveis do bairro. Era a URL/Jardins. Aí o Júlio respondia, olha, eu vejo que deu um problema no seu e-mail, não veio as que selecionou. Você, maravilha. Então liga pra ele aí. Liga pra ele. Ô, Júlio, você tem razão, desculpa e tal. Às vezes a gente espera um negócio muito perfeito para começar e é melhor o feito do que o perfeito. Com certeza. E é inevitável que você erre durante essa jornada, né, Admar? Não adianta você querer implementar um processo novo e depois de 2 meses você desistir dele. Precisa de de persistência, né? E a tecnologia ajuda muito hoje, né? Vocês, como empresa de tecnologia hoje, vêm para ajudar demais essa questão. Quem dera se a gente tivesse isso aí, a gente teria talvez muito mais rápido, né? Exato. E aí, hoje, como que você vê aí até os cuidados, as imobiliárias que implementam inteligência artificial no pré-atendimento? Perfeito. É um pré-atendimento de WhatsApp, né? A IA, ela não tem condições de ligar para aquele cliente naquele momento ali, então ele procura fazer ali uma qualificação rápida para passar para a mão do corretor ou eventualmente até de um pré-atendimento humano que consiga dar mais consistência. Mas tendo essa tecnologia hoje, quais são as possibilidades, né? Quais são as possibilidades e limitações também? Porque a gente tem os dois lados. Lógico. Eu acho que a grande possibilidade é você ter um atendimento mais rápido, tá? Em locação, para mim, é tipo um mais golaço de todos, porque geralmente você não consegue nem atender todo mundo. Em locação, você tem que filtrar. Sim. Tem que filtrar. Isso é obrigatório. Você não tem nem margem para atender todo mundo da mesma forma. Então, você tem que filtrar aqueles que estão mais quentes para você realmente dar o processo de atendimento. Em venda, você tem mais margem, né? Desde que a sua operação seja minimamente eficiente, tá? Então, eu gosto também do pré-atendimento para venda, mas eu acho que o fator humano, quanto mais rápido, ele é melhor, porque ele passa emoção. Perfeito. E o venda você tem que encantar. Fala, cara, esse apartamento acabou de entrar, o cara quer o pão quentinho. É verdade. Né? Então, a importância, muitas vezes, de você conseguir configurar a inteligência artificial para enviar aquele lead mais rápido, no caso da venda, do que na locação. E, principalmente, os leads que vêm de e-mails que têm uma conversão maior, como o próprio site da imobiliária, tá? Como o próprio portal imobiliário, como uma placa. Agora, você colocar a inteligência artificial no meta, que às vezes chega alguma coisa meio... Geralmente a taxa de resposta é bem menor na meta. Golaço, você tem que fazer isso. Talvez o cliente que vem do site da imobiliária, que geralmente é a melhor conversão, cara, você tem que ter alguém ali no telefone vermelho do Batman para já falar com ele na hora. Nem colocar numa URA, já falar, ó. Exato. Maia Imóveis, boa tarde. Opa, tudo bem? Nossa, esse imóvel é muito bom, seu João, tal. Que é isso. É a oportunidade. Se o cara tá ligando, é a oportunidade. Ou pegar o cliente com o mouse na mão, né? Eu brinco que o ideal é você pegar o cliente com o mouse. Não, ele tá fazendo a pesquisa, ele converteu, você já tá ligando. Aí eu falo, que isso? Então, não, mas vocês são rápidos. Aqui a gente é rápido mesmo. Pronto, você tirou o tempo que ele tava pesquisando outros imóveis para estar falando com você. Perfeito. E como que você vê, tem muitas imobiliárias que a inteligência artificial consegue dar um atendimento muito rápido, só que na hora que vai enviar, dependendo de quais são as regras ali, o corretor demora para atender. Adiantou nada. Né? Então, muitas vezes a gente até recebe, olha, o atendimento da imobiliária foi muito rápido, mas chegou no corretor, demorou. O que você acha que é importante fazer para conseguir melhorar esse tipo de situação? Isso aí é gravíssimo, né, gente? Não adiantou de nada, né? Você foi, nadou, morreu na praia, né? Então, assim, na minha concepção, isso é básico, né? Você resolveu um problema, arrumou um problema maior.
né? Criou uma expectativa no cliente e depois passou o outro passo, não se materializou. Gente, isso aí você tem que monitorar, e tem jeito de você monitorar, com tempo de resposta, tudo. Gente, isso aí, o gestor, o dono da imobiliária tem que estar assim, na ponta da língua. Às vezes me assusta, assim, algumas conversas que eu tenho, que eu falo, pergunta, eu sou curioso, né, para comparar as imobiliárias, como é que é a sua taxa de conversão? Ou quantas vendas você faz para o corretor? Coisas simples, né? Quantos leads você recebe? Cara, tem que olhar, não sei. Tem que estar na ponta da língua todo mês. O pessoal levantar, cara, não, você tem que saber, né? É sua obrigação como gestor, como dono, saber esses principais indicadores. Legal. Então aproveita, vamos passar para o pessoal aí, quais são os bons indicadores, assim, talvez por categoria de imóvel, o que é um bom indicador de conversão, o que é um bom indicador de produtividade para o corretor? Boa. Indicador de conversão é muito polêmico. Eu vou tentar pegar os que são menos polêmicos, tá? Porque cada um mede conversão de um jeito. E aí, tem um tanto de gente que está se enganando com boas conversões. Mas eu acho que, assim, uma conversão de lead em visita, tá? Uma boa conversão pensando em lead em canais tradicionais, tá bom? Na faixa que são canais tradicionais? Portal, placa, site da imobiliária, não meta, tá? Não meta, perfeito. Porque o meta realmente ele vai destruir a sua conversão. Vai ser mais baixo. Tá? Não tem jeito, é isso mesmo. E faz parte, tem que usar, tá? Eu acho que a gente está falando aí de uma conversão boa de acima de 30%, já é uma conversão bem interessante. 30% de visita. Isso. Legal. Tá? Já vi casos até de mais de 40%, tudo, que tem um acompanhamento bem legal, tá? Quando a gente fala de conversão da próxima etapa, que eu acho que é a conversão do acompanhamento, pouca gente usa isso, tá? Que é quem faz mais de uma visita. É difícil do cliente comprar na primeira visita, né? Sim. Então, quem faz a segunda visita, eu acho que isso aí também é uma coisa que tem que olhar muito. A conversão da primeira visita para a segunda visita. O ideal acima de 60%, 70%. Tá? De ter mais saiu de a primeira, saiu a segunda. Legal. Tá? Legal. E aí o objetivo torna-se fazer a próxima visita para chegar numa conversão final de quem visitou. Eu não gosto da conversão de lead para venda. Porque tem muito ruído nela. Sim. Agora, se você fizer uma conversão de visita, quem realmente saiu para venda, ela é mais confiável, que ele tem menos ruído. Mais previsível. Tá? Uma conversão boa disso seria golaço 20%. A cada 5 você vende para 1. Tá? O normal, quem está fazendo um bom trabalho, seria 13%, 12%, já é muito bom, mas a maioria fica na casa de 7%, 8%. Legal, muito bom, gente. Olha lá, temos aqui um benchmark, hein? Leve em consideração. Ademar, a gente já está chegando aqui na reta final e eu queria aproveitar para finalizar isso aqui, fazendo uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é: qual foi a coisa mais gentil que alguém fez para você? Nossa, pergunta difícil, hein? Você tinha que ter me preparado antes, hein? Eu deveria ter falado antes. Eu acho... isso pode ser dentro do contexto profissional, eu acho que isso pode ser dentro do contexto pessoal, de maneira geral. Vê se vem alguma coisa rápida aí. Cara, eu acho que a coisa... Você pode dizer várias coisas também que já fizeram, tá? Não é só... eu vou voltar lá para o meu lado lá, da liderança servidora, né? Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que aí eu acho que não é o que a pessoa mais fez, mas sim que várias pessoas fizeram, e eu sou muito grato por isso. Que a gente, como líder, querendo ou não, a gente tem um desafio de colocar a pessoa alinhada com o objetivo que a gente tem e ela realmente está engajada nisso. E eu acho que a maior gentileza, muitas vezes, que a pessoa pode fazer, se ela apostou de estar numa empresa, se ela apostou em estar em uma organização, é um pedido que eu gosto muito, aprendi isso e uso muito, que é o pedido de, cara, acredite primeiro e confie depois. Porque é difícil da gente conseguir, entenda depois, desculpa. Acredite primeiro e entenda depois. Porque se a gente quiser entender tudo num lugar que a gente acabou de entrar, entendeu? É difícil. Então, eu acho que a maior gentileza é, cara, acredita, nós estamos aqui para fazer o bem, sabe? Abre seu coração, traz aqui, venha junto conosco. Nem todo mundo dá certo, mas assim, acredita, confia primeiro, porque se não fizer assim, vai ser mais difícil dar certo, sabe? Então, acho que esse pedido é um pedido muito,
muito genuíno. E eu brinco que a melhor coisa de você o melhor jeito de você conseguir alguma coisa é pedindo, né? Com certeza, você tem que... E a gente tem que pedir, colocar amor nas palavras, colocar o coração nos dizeres e pedir, cara, confia na gente, confia que a gente está aqui para fazer o bem, confia que a gente quer o seu melhor. E, poxa, dá esse voto de confiança, fica mais fácil o seu início. Então, eu agradeço muito essas pessoas que acreditaram nos projetos, que estão conosco até hoje, acreditando nos projetos, vendo a nossa força de vontade. Lógico, a gente tem que fazer por onde também para mostrar que a gente é merecedor dessa confiança, né? Então, você tem que fazer as suas atitudes parecidas com a fala, porque enquanto você fala, o seu exemplo grita. Então, cara, seja coerente no que você está falando e no que você está fazendo. Aí sim você consegue trazer pessoas que realmente vão te ajudar a transformar isso, né? E é isso. Eu sou só uma pessoa que ajuda a catalisar os outros, um maestro, mas quem faz todo o trabalho é a equipe que está junto. Eu sou só uma pecinha, tá? Então, acho que essa é a maior gentileza aí que eu posso falar. Perfeito. Brilhante. Muito, muito bom, Admar. Gente, o Admar é uma das mentes mais brilhantes do nosso mercado imobiliário. Estou muito feliz de ter ele aqui hoje. Muito, muito obrigado, Admar. Legal. E pode contar tanto comigo como com a Plaza aí. Espero que a gente possa fazer muita coisa junto e que a Maia ajude agora. Sim, a Casa 11 também. Exatamente. A gente tá muito animado. Trabalhar duro para fazer dar certo. Isso aí. Achei ele muito legal, obrigado pelo convite. Achei legal o bate-papo diferente, né? A gente vem muitas vezes falar aí de situações do dia a dia, mas foi um bate-papo bem leve. Obrigado aí pelo convite. Aproveita aqui a turma aí para falar que a gente agora está com a Casa 11, né? Isso, aproveita para falar isso. Que é uma PropTech. A gente está focado muito na transparência de dados para gerar aí relevância e ajudar as pessoas na tomada de decisão, né? A gente criou agora aqui em São Paulo um banco de dados gratuito, criamos essa semana agora, que as pessoas podem consultar todas as transações, o histórico de transações de São Paulo. Então esse é um pequeno passo de onde a gente quer chegar, de utilizar a transparência de dados, mostrar tudo que está acontecendo para ajudar as pessoas na tomada de decisão e, claro, ajudar todo mundo a vender mais. Perfeito. Não só a gente, mas como o mercado inteiro. Perfeito. A gente acredita muito que essa transparência de dados vai catalisar, vai acelerar as vendas no Brasil como um todo. Perfeito. Eu gostaria até de fazer um adendo aqui. Olha, a minha primeira empresa, ela era focada na transparência de dados. Eu saí atrás desses dados para saber por quantos imóveis eram vendidos. E agora isso tem disponível, tem algumas plataformas que você consegue encontrar no detalhe. A Casa 11 é uma delas aqui em São Paulo. É uma riqueza de dados impressionante. Acabei de olhar o imóvel que eu comprei lá, então recomendo muito para vocês entrarem também e checarem. Qual é o site, Admar? casa11.com. Casa11.com, é isso aí. Muito sucesso para Casa 11, muito sucesso para você. Obrigado. Tenho certeza que é mais uma coisa que você vai fazer aí que vai dar muito certo. Olha, o Júlio ficou feliz aqui. Ele viu aqui e falou: pô, eu comprei mais barato que o meu vizinho aqui, ó. Fiz um bom negócio. Ele não é só fala que ele é bom, não. Ele faz o negócio acontecer. Exatamente, é isso aí, Admar. Obrigado. Bacana, Júlio. Valeu.